Bom dia, queridos irmãos e amigos. Ontem, dia 19 de dezembro, há 40 anos atrás, eu recebia o meu diploma de medicina da UFMG. Eu lembro-me disso com profunda gratidão a Deus pelo tempo em que eu pude servi-lo, servindo às pessoas. Oportunidade de servir a milhares de pacientes nesse período. A medicina, ela tem a ciência como colaboradora, mas ela vai além da ciência e se estabelece como arte e como técnica. Nesse sentido, valem a experiência, a observação, o feeling, muito além de aparelhos, exames, estudos duplos cegos, multicêntricos, randomizados, etc., etc. Assim como na teologia, na filosofia, na sociologia, em quase todos os campos do conhecimento humano, formam-se correntes de pensamento e todas têm os seus fundamentos. Algumas correntes, elas vêm para ficar, outras serão substituídas e outras vão coexistir. Eu estou dizendo isso para elevar o grau de esperança de todos vocês que me ouvem. Esperança quanto ao enfrentamento dessa pandemia de origem um tanto obscura, mas de resultados patentes no seu poder de destruição, tanto de indivíduos como de sociedades inteiras. E eu pertenço a uma corrente de milhares de médicos e cientistas associados que tem observado resultados animadores, e eu acrescentaria resultados fantásticos no tratamento precoce da doença e na sua profilaxia, com dados, com pesquisas, estudos, trabalhos e, o mais importante, com resultados. Eu coloco-me, então, como sempre, à disposição de todos, irmãos, amigos, sobre esse assunto ou outro assunto pertinente qualquer. Bem, na semana passada nós terminamos a nossa série de estudos em Hebreus. No próximo ano, nós pretendemos estudar a breve carta de Paulo aos Gálatas. Em seguida, possivelmente a partir de março, nós estudaremos o Evangelho segundo o apóstolo Mateus. Quem sabe se então já poderemos nos reunir presencialmente. Que Deus nos abençoe nessa intenção. Hoje nós não teremos pregação. Ao invés disso, eu vou tentar contar uma história. Uma linda história de amor. E eu duvido que haja alguém que não goste de história. Eu acredito até que o Zangado da Branca de Neve, ele também goste de história. Só que eu gostaria de afirmar que não se trata aqui de uma lenda, porém de fatos testemunhados e registrados com tinta e papel. É uma história, porém baseada em fatos. Mas como toda história, há sempre uma interpretação de quem a conta. Vamos lá. Há muitos séculos atrás, existiu um casal apaixonado. Uma coisa linda. Ela era uma moça muito especial. Quero fazer uma pequena pausa aqui e dar o crédito a dois principais autores. Primeiro, a Levi, também chamado Mateus.
cujo relato nós leremos no final da história. Segundo a Lucas, um médico também, que pesquisou muito antes de fazer as suas anotações. Consultei também outros autores, e eu destaco aqui esse livreto, o menor livro da minha biblioteca, mas muito especial, porque ele foi escrito pelo pastor Elias, aquele que organizou a nossa igreja, a Rede. Então é uma justa homenagem a alguém que se parece muito com Jesus em sua fé, sua dedicação às pessoas, sua humildade e seu amor a Deus. Voltemos então à nossa história. Maria era uma moça diferenciada. Era linda, dedicada, sensível e muito educada. Não me admira a paixão de José por essa moça. Ele pensava nela o tempo todo. Ele já acordava pensando em Maria. E ele pensava naqueles momentos que eles já tinham tido oportunidade de viver juntos. Como era bom fazer planos juntos, imaginar como seria viver todos os dias ao lado da sua amada. Também José era um sujeito focado. Ele sabia o que queria e se esforçava muito para atingir os seus objetivos. Era trabalhador, honesto, determinado e já havia dado bons passos na direção da realização dos seus sonhos. Ele já havia convencido aos seus pais e aos futuros sogros de suas sérias intenções, a ponto de conseguir a sua simpatia e mais, o mais importante, a permissão de todos para se casar com Maria. Estava assim vivendo o seu grande sonho, quando chegou-lhe a notícia que vazou o seu coração e o atingiu em cheio, quase o matou. A notícia talvez dada pela própria noiva de que ela estava grávida. A gravidez era muito bem-vinda como uma grande bênção de Deus naquela sociedade, mas não nessas circunstâncias. Não havia na sua sociedade, ao que se sabe, a prática de abortamento, de assassinato de seres humanos dentro do útero de suas próprias mães. O choque sobre José foi tremendo. De repente, viu desmoronar todo o seu castelo de sonhos. Ele sabia que o filho não era dele. Mas de quem seria? E ele que confiava tanto em sua noiva, ao ponto de quase veneração, como era possível aquilo ter acontecido? Quais as circunstâncias? Quem seria o culpado? Tal era a intensidade dos seus sentimentos e o escurecimento de sua visão que ele ficou bastante confuso. Que ele estava indignado e com grande sede de justiça, não havia dúvidas. Mas a lei, nessa época, entre o seu povo, não perdoava o adultério. Bastaria uma acusação formal e possivelmente sua noiva poderia ser penalizada com o apedrejamento até a morte. Porém, o amor é mais forte e maior do que a justiça. O amor pode abrigar a justiça. A justiça cabe no amor. Porém, o amor extrapola, extravasa de todo a justiça. Não, ele não podia delatá-la. Porém, não encontrava forças para conviver com aquela dor, aquela realidade tão destruidora e desestruturante de suas emoções. Aquele redemoinho estava arrasando a sua vida
e colocando todos os seus elementos a girar incontrolavelmente. Desse turbilhão de sentimentos, dias e noites sem dormir, apareceu-lhe uma saída justa a seu ver, e até certo ponto. Ele fugiria daquele lugar, fugiria de tudo e de todos. Assim, as pessoas o culpariam de dupla falta. Primeiro, de engravidar a sua noiva. E segundo, da irresponsabilidade de fugir e não assumir o suposto mal feito. Mas salvaria a sua amada. Entretanto, a sua dignidade e a sua dor estariam protegidas pelas lembranças daquilo que restava do seu sonho de amor. E o que dizer de Maria, aquela doce adolescente, como um botão perfumado de uma rosa que ainda não desabrochara? Maria só chorava. Todo o tempo, apenas lágrimas, prantos. Não apenas pelo que percebia nas reações do seu noivo, mas por alguns fatos que dão a essa história um caráter único, completamente excepcional, diferente de todas as outras histórias de amor. Ela estava grávida do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus. Um milagre único na história dos homens. É bem verdade que a vida em si mesma é um total milagre. E eu quero provar isso apenas com um pequeno segredo da ciência. O DNA de cada cromossomo é uma molécula única, em dupla hélice, dobrada e empacotada para caber no núcleo de cada célula. Desdobrando-se e emendando o DNA de uma única célula, daria uma fita de 2 metros de comprimento. Emendando-se o DNA de todas as células de uma só pessoa, dá uma fita cujo comprimento é suficiente para ir à Lua e voltar 8.000 vezes, de uma só pessoa. E essa fita não é estática. Ela se abre e fecha milhões de vezes e comanda todo o trabalho celular e todo o organismo. E tudo funcionando bem, mas apenas na dimensão do milagre. O homem mal conhece os mecanismos e só muito recentemente. Essas leis biológicas são da ordem do milagre. Mas voltando a Maria, o Evangelho de Lucas nos conta o seguinte, e eu gostaria de ler. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras e pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo:
como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. É claro que uma história de amor como essa só poderia terminar bem. Quando José estava já convencido de que a sua fuga era a melhor resposta à justiça, houve provisão e interferência do próprio Deus nessa história. Bem, não havendo mais tempo hábil para nós para contar o seu final, eu vou apenas concluir com a leitura de Mateus 1, de 18 a 25, que é o nosso texto de hoje. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. O restante deixo para cada um de vocês. Deus os abençoe.